Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos responder 15 questões inéditas retiradas da Portaria 65 de 25 de janeiro de 2019. Portaria essa que dispõe sobre a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Esse é um vídeo para quem vai fazer o concurso do DEPEN, que era para ser dia 6 agora, não é? Só que está suspenso. As questões elas foram elaboradas no estilo CESP e elas perpassam toda a portaria, que é menos de uma folha, né? Se formos contar o que realmente importa. Então, 15 questões são mais do que o suficiente para você ir preparado para a prova. Vamos lá iniciar. Primeira questão. Eu vou um pouquinho rápido porque eu estou gravando, óbvio. Vocês podem dar pausa para responder. Então, por meio da portaria número 65 de 25 de janeiro de 2019, foi criada a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Pausem aí e tentem responder. A resposta está errada. A pergunta está errada, aliás. Conforme o artigo 1, a portaria apenas autorizou a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e não criou. Vamos lá para a segunda questão. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, atuará em apoio ao Poder Executivo dos Estados e Municípios. Vamos lá, galerinha. É recomendado que vocês já tenham estudado, né, sobre a portaria. Conforme o artigo 1, o apoio será dado aos governos de estado e não dos municípios. Os municípios não se encontram, não há referência a municípios nessa portaria, né? Questão número 3. Tendo em vista a situação carcerária dos Estados Federados, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária atuará em caráter permanente no estabelecimento penal. Certo ou errado? Vamos ver se vocês estão preparados. Resposta errada. Conforme o artigo 1, essa atuação será em caráter episódico e planejado, ou seja, não será permanente. Vocês devem notar que de apenas um artigo dá para tirar várias questões, porque tem muitas palavras-chave nesse artigo e o CESP ele costuma trocar, né? Ele costuma dizer o oposto do que o artigo está falando. Então, muita atenção com as palavras-chave. Próxima questão. Questão número 4. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária poderá atuar nas hipóteses de situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento. Certo ou errado? Lembrando, sempre dê pause, se você precisar de mais tempo para ler. Correta. Conforme o artigo 1, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, em apoio aos governos de Estado, em caráter episódico e planejado, tendo em vista a situação carcerária dos Estados Federados, poderá atuar nas hipóteses de situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento e sobreaviso. Não esquecer desses e sobreaviso. Quinta questão. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal. Que é uma questão de composição, né? Tem sempre uma composição, tem de competências também, não é verdade? Vamos lá para a resposta.
está correta. Conforme o artigo 2, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária será composta por agentes federais de execução penal, agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal. Sempre lembrar que não tem município envolvido nessa portaria. Sexta questão. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária será composta na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Defesa, celebrados com os estados e o Distrito Federal. Vamos lá. Questão. Conforme o artigo 2, será na forma dos acordos ou convênios de cooperação federativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e não da Defesa, celebrados com os estados e o Distrito Federal. Próxima questão. Sétima questão. Compete à Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária a orientação, o atendimento, faltou um O aqui, e a assistência de presos. Questão errada. Não confundir com as atribuições do agente de execução penal federal. Então, aquelas atribuições são do agente de execução penal federal e não da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Compete à Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária as atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos, conforme o artigo 3, inciso 1. Próxima questão. Oitava questão. Compete à Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária as atividades de inteligência de segurança pública, seja qual for a área. Vamos lá. Bem genérica, não é verdade? Essa terminação da afirmação provavelmente está errada. Conforme o artigo 3, inciso 2, será somente as atividades de inteligência e segurança pública que tenham relação com o sistema prisional e não todas as áreas de segurança pública serão alvos da força-tarefa. Próxima questão. Nona questão. As atividades de inteligência de segurança pública relacionadas ao sistema prisional também são competências da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Atividades de inteligência. As atividades de inteligência de segurança pública relacionadas ao sistema prisional também são competências da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Questão correta é essa redação do artigo 3, inciso 2 da portaria 65, não é? Então, as atividades de inteligência de segurança pública que tenham relação com o sistema prisional competem à Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Atentar bem para essa questão, porque essa competência ela foi inserida por essa portaria, né? Que foi a última portaria que está regulamentando essa força-tarefa. Décima questão. O contingente de profissionais será cedido mediante convocação às unidades federativas conveniadas com a União, obedecendo ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. Faltou um pontinho bem aqui, mas deu para entender. Vamos lá, galera. Está certo ou está errada? Está correta. Essa é a redação do artigo 4º. O contingente de profissionais será cedido mediante convocação às unidades federativas conveniadas com a União, obedecendo ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. Primeira questão. A coordenação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária em decorrência da autonomia dos entes da República Federativa do Brasil será difusa entre estes. Então, não é difusão, é difusa. A coordenação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária será difusa entre os entes da República Federativa do Brasil, né, que estão fazendo parte do convênio, do acordo
de cooperação. Está certo ou está errada? Nada, né? A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária contará com uma coordenação institucional, que ficará responsável pelo planejamento, articulação, gestão e ação. Então, não será de forma difusa esse planejamento, essa articulação, gestão e ação. Será feita por uma coordenação institucional. Será definida, né? 12ª questão, a criação de outras coordenações institucionais por meio de portaria do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional contraria a portaria que dispõe sobre a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no âmbito do DEPEN. Então a gente viu que existe essa coordenação na questão passada e essa questão está perguntando se pode ser constituídas outras coordenações institucionais. E pode, né? Está errada. Conforme o artigo 5º, parágrafo único, outras coordenações poderão ser criadas por meio de portaria do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário agora enrolou. Por meio de portaria do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, conforme a necessidade do caso concreto. Então, ele vai analisar o caso concreto e, se for necessário, outras coordenações institucionais poderão ser criadas. 13ª questão, não é passível de subdelegação pelas secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional, a coordenação institucional, a gestão da unidade prisional objeto de intervenção. Se está certo ou se está errada. Então, quem subdelega a alguém, né? Aqui, o A com crase, a coordenação institucional, o que? A gestão da unidade prisional objeto da intervenção. Se é certo ou se é errado? Errada. Conforme o artigo 6º, as secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional poderão subdelegar à coordenação institucional a gestão da unidade prisional objeto de intervenção. 14ª questão, em caso de subdelegação, esta será pelo período em que perdurar a ação. Obviamente que na prova virão mais elementos que caracterize essa questão como questão relativa à portaria 65. Então, como a gente já está no finzinho, a gente está dispensando alguns adereços da questão. Próxima, vamos ver se está correta, aliás. Conforme o artigo 6º, as secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional poderão subdelegar à coordenação institucional a gestão da unidade prisional objeto da intervenção, pelo período em que perdurar a ação. Então, não vai ser indefinidamente, né? Vai ser somente no período que perdurar a ação. Para a nossa 15ª questão e última, né? O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional poderá designar e dispensar os servidores responsáveis pela coordenação institucional da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. E aí, gente, será que o diretor-geral do departamento do DEPEN ele tem esse poder de dispensar e designar servidores responsáveis pela coordenação institucional da Força-Tarefa? Correta, conforme o artigo 7º, essa função foi subdelegada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, na época o Sérgio Moro, ao diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos dar uma lida no artigo 7º, né? Fica subdelegada ao diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional a competência de designar e dispensar os servidores responsáveis pelas coordenações previstas no artigo 5º. No caso, tanto a coordenação institucional como as outras que a gente viu que também podem ser constituídas, né?
Chegamos ao fim, espero que vocês tenham aproveitado. É uma portaria bem pequena, mas como vocês viram, pode ser cobrado de diversas maneiras, de diversas formas. Lembrando para vocês que vocês podem ter acesso a 38 questões inéditas sobre a Lei 11.473 de Cooperação Federativa. Ela está no estilo CESP, as questões e respostas. E 5 questões foram disponibilizadas para vocês no meu canal. Então comentem, se vocês acharem alguma incoerência também pode colocar nos comentários, que quanto mais a gente debater, mais entendimento, mais aprendizado a gente consegue. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.